O que você aconselha para quem está pensando em empreender? Eu sempre respondo assim. Deste episódio do Rodricast, entrevistamos Daniel Ferretti, cofundador da Frank Open Banking, empresa que ajuda a destravar o Open Finance no Brasil e transformar a integração bancária em produto de verdade. É uma conversa sobre o que ninguém te conta quando você sai do mundo corporativo para empreender, sobre como o jogo da atenção ficou caro e por que ainda assim existe um oceano azul no digital para quem entende de comunicação e posicionamento. Que empreender no Brasil é um episódio eterno de largados e pelados. Quanto mais a gente aprofundava na tese, mais a gente via que era um caminho sem volta. A gente fala de cultura de banco, de mídia paga, de oportunidade real no mercado financeiro. Gosto do bancário, mas não necessariamente eu gosto do banco. O banco é meio que um mal necessário. Uma das coisas que eu, como bancário, que eu via que me incomodava, era a cultura da troca. Eu te ajudo com uma mão, te afogo com a outra. E aí quem atrapalhou muito e eu participei desse atrapalhar, foi nos bancos, né? Então no Santander a gente começou a despejar aí centenas de milhares de milhões de reais em mídia paga e aí o custo por clique disparou e acabou a festa. Do futuro do trabalho e do que vai separar quem cresce de quem some no barulho. Eu acho que no digital, o mercado financeiro é um oceano azul. Tem excelentes profissionais comunicando, mas são muito poucos. O mundo é tão barulhento que se você não é lembrado, esquece. O grande movimento do Brasil a gente vai ter cada vez mais empresários. Qual vai ser a função do humano quando a máquina fizer todo o trabalho? Então ele precisa se conhecer, se validar e aí se posicionar para realmente conseguir esse poder. Se você empreende, quer empreender ou trabalha com um negócio digital e quer entender para onde o Brasil está indo, esse episódio é para você. Fica aí e assiste até o final. Qual foi o momento exato que você percebeu que você precisava sair da estrutura corporativa para montar a tua empresa? Eu acho que foi antes de eu ingressar na carreira corporativa. Fantástico. Eu acho que eu lembro que numa palestra me perguntaram o que você aconselha para quem está pensando em empreender? E eu sempre respondo assim, cara, não faça, não empreenda. Existe uma romantização, né? Existe uma romantização, mas assim, se eu conseguir como palestrante falar para você não empreender e você não aprender não é para você. Sim. Empreender é para quem é atrevido, né? Sim. E eu acho que eu sempre tive um pouco dessa característica, um pouco inconformado nas empresas que eu passei, empresas grandes. A zona de conforto sempre é muito... ela sempre está te chamando, né? E ela é muito acolhedora para você ficar onde você está. Mas eu sempre busquei intraempreender. Então, assim, buscar uma nova... Eu sempre fui muito ruim de executar tarefas constantes, né? Então, assim, mesmo quando era analista, eu tinha que fazer 2 relatórios no sítio, eu reinventava o relatório, toda vez reinventava. Então, acho que isso vem um pouco do DNA, mas quando realmente eu tornei talvez esse desejo em ação, foi um pouco quando eu vi essa chegada das fintechs muito forte, né? Isso foi que ano? E isso foi em 2017, 2016, né? Que principalmente Nubank era o grande, ainda era de um tamanho que parecia que os bancos poderiam contornar ou se defender, né? E bom, hoje a gente vê que é uma empresa gigantesca, espetacular, sim, né? Sim. O caminho dele, a trajetória deles. E na época eu vi que, poxa, o mercado vai mudar bastante, né? Então a gente teve um mercado que quando eu comecei era mais fragmentado, ele foi consolidando. Sobraram 3 ou 4 bancos, né? Poucos deles privados. E aí eu vi uma nova onda de descentralização, de novos players e isso me atraiu muito, né? Pequenas operações, coisas mais ágeis, fora desse ambiente, esse escopo político de uma grande instituição. E eu falei, cara, é a hora de tentar, né? Então acho que foi um momento que eu decidi. Foi em 2018 que a gente começou um pouquinho a história da Frank. Você já tinha empreendido antes? Você já saiu para fazer teu primeiro empreendimento? Não, eu já tinha empreendido em outros segmentos, mas assim, coisas pequenas, assim, aquela coisa de... Já tinha sentido o gosto? Exatamente. Curiosidade de ser dono, ser sócio, então me ajudou a ter uma base, né, de contrato, de como é que funciona, gestão de caixa, que sempre é uma coisa que... É o grande segredo. Exatamente. Né? Então, mas assim, muito esporádico e também de forma não muito... não me joguei de cabeça, né? Eu me joguei de cabeça realmente em 2018, aí que a gente começou a Frank e abandona tudo, muda de cidade, vamos começar do zero. Como é que você preparou essa transição? Você não pulou de cabeça. Você foi fazendo a preparação. Sim. Eu acho que o primeiro ponto que foi muito importante foi conversar com o maior número de pessoas possível. Né? Então, isso é uma coisa que Isso daí é ouro que você está falando. É muito importante. Isso é uma coisa que até meus sócios também fazem bastante, assim, vou guardar um segredo.
stealth mode, sabe? Aquela coisa assim que eu não vejo muito valor. Eu acho que você tem que falar para todo mundo, porque assim, todo mundo vai te ajudar de alguma forma. E às vezes é pequenas reações que as pessoas têm que vão te ajudando, poxa, por aqui, por ali, por aqui, por ali. Então acho que essa preparação é muita conversa, né, com muita gente. Até porque quando você começa já com pessoas que estão perguntando, poxa, e aí, evoluiu? Em que pé está? Não é uma coisa que você tem que começar a contar o teu pitch, a contar a tua história. E também uma preparação aí mais financeira para você aguentar esse tranco, porque não tem jeito. Você entra nesse mundo você tem que ser muito otimista, você tem que sonhar muito grande, né? O tal do moonshot. Mas é uma coisa que vai levar tempo. Então você tem que ter uma certa reserva financeira para não passar muito, para que isso não seja um desconforto e te atrapalhe a hora que você está ali pensando. Eu falo isso para todo mundo. As pessoas, eu estou querendo mudar de área. Eu falo, quanto de dinheiro você tem para sobreviver? Eu tenho 6 meses. Não vá. Não dá. 6 meses você vai passar aperto. Me leva para a cena assim do dia. Estou tentando recuperar o emocional do negócio, né? Como é que foi o dia que você falou que você pediu para sair do banco? Olha, qual foi a sensação que você teve? Foi uma sensação de dever cumprido. Tá. Né? Acho que foi uma coisa muito arquitetada, porque é um pouco né? Eu sou muito planejador, né? Eu gosto de... Isso para empreender às vezes é meio complicado, né? Porque muito planejamento, muito perfeccionismo, às vezes atrapalha. Isso aprendi errando, digamos assim, como empreendedor. Mas eu acho que eu queria sair muito bem de onde eu saí, que é o mercado financeiro. E o mercado financeiro é pequeno, a gente conhece todo mundo, né? Ele é bem pequeno, as pessoas acham que ele é enorme, mas ele não é. Então eu queria ter certeza de que, poxa, as pessoas entendiam um pouco por que eu estava fazendo aquilo. Sim. E também, como eu estava empreendendo no mercado financeiro, eu ia precisar dessas pessoas lá na frente, né? Então hoje, a gente tem esses chefes meus que são investidores anjo, tem vários parceiros com quem eu já trabalhei. Então acho que isso foi um momento de preparação, mas o momento de pular na piscina é sempre muito complexo, né? Então acho que a parte emocional é um certo alívio de, poxa, já passou, porque é uma coisa que você vai arquitetando, vai pensando, né? Sim. E também uma questão de momento, de impulso. Ou seja, a hora que você começa, né? Começa a cair as coisas, começa a executar, você tem que não olhar para trás. Não pode olhar para trás, né? Se tiver algum cold feet, é pior. E vocês já saíram com um escritório ou vocês saíram para montar tudo? Na verdade, a gente combinou de passar um mês em Florianópolis desenhando Legal. o que seria essa estratégia, né? Eles ficaram E a gente alugou um Airbnb, né? Numa praia, lá na Praia da Mole. E a nossa ideia era, sai, vai pra praia, volta, né? Aquele ambiente, esse ócio criativo, digamos assim. Quantos sócios são? Começamos com 3 sócios, assim, da ideia original. Trabalhamos juntos por mais de 15 anos naquela época. Vocês já se conheciam? Já não conhecíamos. Legal. Então, a gente saiu um grupo, então, do próprio sítio. Exatamente. Então, era um grupo do sítio, cada um estava em um local, né? E até em cidades diferentes. Eu morava em São Paulo. O Paulo, meu sócio, morava já em Florianópolis. Ele é gaúcho, mas já estava morando em Florianópolis. E o Adriano que estava no Rio. Né? Então, a gente estava meio que testando a ideia, alugando uma casa para, né, realmente desenhar, falar com as pessoas. E foi um momento muito interessante, porque quanto mais a gente aprofundava na tese, mais a gente via que era um caminho sem volta, né? Então, assim, a gente via problemas, a gente via desafios, mas a gente não conseguia se imaginar assim, largando, abandonando, né? E durante a trajetória a gente teve outros momentos, assim, a pandemia, a gente teve momentos assim de conversas duras de, poxa, vamos abandonar o barco, e de repente a gente olha e tem um monte de gente no barco, e você fala, cara, não dá para abandonar, né? Então, eu ia te fazer essa pergunta. Se houve algum momento que você falou, putz, vou voltar para o mercado. Vários momentos. Então, Como é que você lidou com isso? Eu acho que é uma coisa que eu costumo pensar que você olhar um pouco para esse mundo paralelo que você cria na sua cabeça, né? Poxa, e se? Como seria se eu continuasse no Santander trabalhando, né, na área de canais digitais? Como seria? E eu acho que isso ajuda você a calibrar e você até curtir um pouco do que você está vivendo. Porque você tomou uma decisão, você saiu de lá, né? Sim. Então, às vezes, lembrar um pouco, poxa, né? Eu estou morando em Florianópolis agora faz 7 anos. Poxa, legal você voltar para São Paulo, ver como é barulhento. Tem um pouco de saudade, mas também te valoriza o que você, né, a escolha que você fez. Então, acho que eu sempre tento, né, pensar um pouco dessas duas formas. Mas eu acho que é uma questão contundente de você, né, se comprometer com uma via, com uma decisão e levá-la
acaba. Acho que o empreendedorismo tem muito a ver com isso também, né? De você continuar essa trajetória. Então, quando você pensa em voltar para o mercado de trabalho, você começa a ponderar, né? Questões interessantes, sentimentos. E normalmente você percebe que você está passando talvez por um momento na vida empreendedora que todo mundo passa, né? Então, o que me ajuda nesse momento? Putz, Twitter, leituras, conteúdos que mostram empreendedores que já passaram por isso. Precisou se inspirar, né? Exatamente. E te contam, cara, o que você está vivendo acontece, putz, o dinheiro da empresa está quase acabando, aparece alguém para investir, captação de recurso é difícil. Então, assim, isso te ajuda muito a entender que, poxa, não é comigo, né? O problema não é meu. Não. É assim que funciona e, poxa, eu vou fazer o meu melhor para poder sair dessa situação bem. Se a gente for pensar estatisticamente, quando o cara abre uma empresa, ele vai falir. Perfeito. Estatisticamente, ele vai falir. Exatamente. Né? Então, se a empresa vinga, sucesso absoluto. Né? E o Brasil é um lugar hostil. Então, a piada que eu falo isso praticamente todos os podcasts. Que empreender no Brasil é um episódio eterno de largados e pelados. É isso aí. Você vai acordar, vai ter uma cobra do teu lado, uma onça, alguma coisa pronta ali para te pegar, né? E quando a gente sai da estrutura corporativa, a gente se encontra e se depara com situações específicas. Que você perdeu eu falo que você perdeu o brand. Como é que foi isso para você? O que mais chamou a atenção quando você foi marcar reuniões ou quando você foi ao mercado? Você já tinha ali a sua rede de relacionamento, mas você sentiu o quê do mercado quando você saiu? Nossa, eu senti uma certa... Você perde muito da sua autoridade, né? Você perde um pouco... e isso é muito comum, você chegando para uma reunião e na recepção ela pergunta, né? Pô, qual empresa você representa, né? Aí você fala o nome da empresa, ela... Como que escreve, né? Então você está acostumado a ter aquela bandeira. E esse é um ponto muito interessante, porque na Frank, esse é o grande problema dos bancários, né? Porque o bancário está lá e ele tem uma capacidade de atrair clientes e de vender produtos, mas a hora que ele sai e fala, não, agora sou eu, ele vai perder muito dessas ferramentas, ele vai ter que reconstruir. E até ele ver que ele consegue fazer isso melhor, ele consegue realmente agregar mais valor usando a marca dele, mas ele tem que investir, não é do dia para a noite. É um processo, exige técnica. É uma jornada que eu digo que é de autoconhecimento. Ele precisa se conhecer, se validar e aí se posicionar para realmente conseguir esse poder de entrar, abrir portas e tudo mais. Então, comigo aconteceu a mesma coisa até a empresa começar a crescer. Sim. E aí começar a ter uma certa representatividade. Mas é um baque, assim, é uma coisa que te deixa largado e pelado, eu acho. Total. Eu senti bastante isso. Eu tive 2 episódios da minha vida que isso aconteceu. Eu trabalhava no mercado de TI. E aí eu saí da IBM e fui para um parceiro. E aí eu morava em Brasília, então ligava para qualquer órgão federal e falava, sou Rodrigo da IBM. A reunião era agendada. Não, agora eu sou Rodrigo da empresa X. Bichão, desculpa, cara, tô meio sem agenda. Aí me liga mês que vem pra gente tentar. E é um baque. Eu era bem novo quando isso aconteceu. E depois também na saída de banco, porque é isso que você falou, você perde a sua autoridade. A gente vai logo mais falar um pouco da vida do bancário, né? Como que ele sobrevive a isso e o que tem do outro lado, né? Que eu acho que isso é um tema super relevante. Mas antes me conta o seguinte, qual foi a versão feia da Frank? Quando vocês começaram, que você falou, cara, é o que eu falo que é o rascunho. E como que vocês conseguiram fazer funding? Você falou que você teve investidor anjo, vocês tiveram uma série A também. Sim. Como é que foi esse processo? O que vocês mudaram dessa primeira versão? Então, a gente mudou bastante coisa. A gente começou a Frank pensando muito em usar o bancário como canal, né? Porque o canal digital puro começou a ficar saturado naquela época. Teve uma época de ouro aí de 2014, 2015. Que quem criou base instalada... Exatamente. Então, assim, era muito... Bebeu água limpa. Né? Pagar a mídia paga, PPC, nossa, era uma farra, foi lindo. Era barato? Era barato. Muito barato. E principalmente tinha 3 players, 4 players. Então, né, você pesquisava crédito, aparecia a tua fintech, você contratava, e, poxa, que legal. E aí quem atrapalhou muito e eu participei desse atrapalhar, foi nos bancos, né? Então no Santander a gente começou a despejar aí
centenas de milhares de milhões de reais em mídia paga e aí o custo por clique disparou e acabou a festa. E fica inviável. Fica inviável. Para o pequeno fica inviável. Fica... O mercado digital está passando por isso. Exatamente. Então, acho que a versão feia da Frank foi quando a gente percebeu isso, falou, não, vamos montar um marketplace para conectar o bancário, não vamos trazer tráfego direto, vamos usar o bancário. A tese inicial eram vocês serem um banco ou já tinha a tese de você ter o bancário como Era sempre o bancário. Era sempre o bancário. Essa tese já existia desde o início? Já existia desde o início. Era um modelo asset light, ou seja, a gente não teria produto financeiro, a gente não ia pesar o nosso balance sheet, porque realmente era uma coisa que a gente sabia que era complexo, era caro. E a gente usar o bancário realmente para fazer esse lead generation, né? Trazer esse lead aquecido, interessado, explicar, enfim, oferecer o seu trabalho também de consultoria. E, eu conecto num banco e aí sim um banco oferece o produto. Mas a versão feia da Frank a gente começou com os produtos que hoje a gente nem tem na plataforma. Cartão de crédito, conta corrente. A gente achou que esses eram os produtos. Assim, tipo, hoje vocês não têm esses produtos? Não temos, porque assim, são produtos que a gente viu que o bancário agrega pouco valor. Porque, vamos lá, cartão de crédito, você compara, você tem sites, você tem, enfim, é muito fácil, é muito mais ligado ao limite que te oferecem, ou você tem, eu gosto mais desses, aqui tem benefício. Então, o bancário não te dá tanta aquela... Né? Agora, você pega um crédito imobiliário, o bancário é fundamental. Sim. Você não vai fechar um crédito imobiliário, botar 20% da tua renda sem falar com uma pessoa, né? Não. Então, quando você fala, você precisa falar com uma pessoa, mas essa pessoa do banco, porque ele vai tentar me vender do banco, né? Não. Aí eu vou sair com crédito imobiliário, 2 capitalizações, uma previdência. Exatamente. Não é? Né? Esse é o jogo. Tudo amarradinho, exatamente. Então, a gente descobriu isso bem depois. Então, a versão básica da Frank foi essa, era um modelo de afiliados. A gente até tinha uma ferramenta de afiliados para ele poder vender, a gente marcar, fazer esse tracking certinho e poder remunerar ele. Mas, as margens eram muito pequenas, a comissão era pequena, tinha que ter um volume absurdo. E aí que a gente aprendeu muito dos bancários. Então, isso foi como a gente consertou a Frank feia, foi, cara, vamos escutar o bancário. Sim. Porque a gente, como grupo, a gente tinha muita experiência no mercado financeiro e tudo mais, mas, cara, vamos ver a dor do bancário, vamos conversar com eles. E ele falou, cara, eu quero vender produto complexo, eu quero vender produto de alto ticket. Né? Porque cartão, essas coisas... É uma margem pequena, você tem que ver. Aí, o canal digital é melhor. Exatamente. Porque você precisa de grandes volumes. Né? Exatamente. Quando a gente fala do mercado financeiro, a gente viu muita concentração no Brasil, né? E hoje a gente está vendo descentralização. E como que isso é recebido pelo cliente? Isso tem uma coisa muito interessante, que ela é bem vista, mas ao mesmo tempo muda o comportamento dele. Sim. Então, assim, sempre que você fala de descentralização, de opção, o cliente fala assim, opa, adoro. Que ótimo, mas é na hora de escolher. Mas exatamente, existe um paradoxo muito interessante. Eu vivi isso bem recentemente, eu estava procurando um roteador para comprar em casa. E, eu sou um cara, sempre trabalhei com tecnologia, conheço, né? E é impossível você comparar, né? Você conseguir entender, porque tem tantas features, tem tanta questão que você começa a falar assim, não, cara, eu preciso de alguém precisa me dar uma opinião sobre isso. Então, você vai lá para o YouTube, você começa, né, a ser impactado no Instagram e tudo mais. E eu acho que no mercado financeiro é a mesma coisa. Então, você começa a ter uma descentralização, você começa a ter não só players diferentes, mas produtos. O Home Equity é um produto novo também que as pessoas ainda não sabem como é que usa como garantia. Cara, tem o Auto Equity também, que é um produto novo, taxas mais baixas. Então, quanto mais você tem essa... O Home Equity ainda não pegou no Brasil. Né? Ainda não, mas a gente acha que... o produto. 2026 é o ano do Home Equity. A gente está... porque a galera está enforcada. Exatamente. E tem nessa taxa de juros, nessa Selic, faz muito mais sentido. Sim. Né? Mas tem um paradoxo muito interessante. Quanto mais opção você tem uma hora que você fala assim, cara, não, agora eu preciso de alguma... É aí que entra o bancário autônomo, é aí que entra o influenciador, é aí que entra um pouco desse conteúdo que está sendo formado, que não dá para ser só da empresa. A empresa pode ajudar, pode tornar esse conteúdo mais fácil de digerir, mas tem que ter meio que um intermediário que te fala, cara, vai por aqui, vai por ali, faz um review, faz um unboxing, né, o que seja. Você acha que isso trouxe mais isenção? Você ter um bancário autônomo? Sim, não, com certeza. Eu acho que... Você acha que o cliente percebe isso na ponta? Percebe. Tem uma questão que é muito antiga dos bancos, né? E quando a gente pensa em banco, eu faço pesquisa, trabalhei muito tempo em áreas de pesquisa, então a gente fazia focus group né, nas áreas de marketing. E o cliente, ele sempre deixava muito claro assim que, cara, eu gosto do bancário, mas não necessariamente eu gosto do banco. Né? O banco é meio que um mal necessário. Eu lembro que isso era quase um slide que a gente fazia até para o pessoal que vinha de fora e tal.
E ele confia nessa pessoa, porque essa pessoa sabe se destacar do banco, né? O bancário ele é muito esperto em falar assim, poxa, isso é um problema do banco e eu vou te ajudar a resolver. Né? Então, isso é quase que um pitch de vendas. Exatamente. Então ele sabe se posicionar e falar, cara, não foi a minha culpa, o banco tem esses problemas, mas eu vou ajudar a resolver. E aí você ganha pronto com esse cliente, o cliente fala, poxa, você é um cara que está me ajudando. À medida que ele sai do banco e se torna independente, ele começa realmente a ter até uma amplitude maior de fazer isso, e comparar as instituições e te organizar as ofertas. Então, acho que isso ganha um potencial gigantesco desde que você não confunda o cliente. Sim. Então, quando você começa realmente a entregar valor, entregar como é que efetivamente funcionam essas... Tem um trabalho aí, e dá trabalho ser um bancário, não tem jeito. Sim. Você começa realmente a mudar a cabeça do consumidor. O consumidor começa a perceber isso. Fala assim, poxa, o que eu preciso realmente é de uma consultoria independente. Eu preciso, né, como é as consultorias de planejamento financeiro lá fora. O FII também para investimentos chegando. Então, acho que tem uma mudança de consumidor que está acontecendo, que a gente vai, com certeza, nos próximos anos, ter uma boa virada. E qual é a grande verdade sobre os bancos no modelo tradicional que as pessoas não gostam de falar? Eu acho que é uma questão de transparência. Eu acho que o banco ele ainda usa de artifícios muito antigos, né, de letras miúdas. O Nubank fez isso, ele botou um padrão de tamanho de fonte, né, e eliminou o asterisco, fez uma campanha até eliminamos os asteriscos, não existe pegadinha. Né? Mas isso no banco não faz porque ele é malvado, é porque é complexo mesmo, é muito complexo. A legislação no Brasil é complexa. A legislação é complexa, né, o arcabouço regulatório é complexo, então não tem como você explicar um home equity num take one, né? Que antigamente você tinha aqueles bem pequenininhos. Então, acho que os bancos eles ainda pecam em não transparecer isso e ter mais informação para o cliente se aprender, porque eu acredito que... E aí os bancários fazem muito bem isso, né? Deixa eu te explicar. Eu não vou te vender nada, cara, só vou te explicar. Você quer comprar direto com o seu banco? Compra. Mas deixa eu te explicar. E quando ele consegue explicar, o cliente automaticamente ele fala assim, quer saber, eu vou comprar com você. Sim. Porque, poxa, né, você me ajudou, você me entregou valor. Tá um pouquinho mais caro lá, ou não faz muita diferença, ele vai preferir por esse canal. Uma das coisas que eu, como bancário, que eu via que me incomodava, era a cultura da troca. Perfeito. Eu te ajudo com uma mão Sim. e te afogo com a outra. Né? Então, eu acho que quando você é autônomo, você não precisa fazer isso. Exatamente. Né? E isso te dá exemplos. Né? Minha mãe, aposentada do governo, com quase 70 anos, foi num banco X, o cara tascou-lhe uma previdência. Sim. Ela, não, mas ele me falou que era bom. Sim. Eu falei, é bom para ele. Sim. Né? Não tem razão de existir, porque tanto eu quanto meu irmão, a gente tem recurso para movimentar um espólio, por exemplo. Se fosse o caso, que eu falar, não, bota ali. Tem função. Sim. Para uma pessoa idosa você ter. Sim. Tem função. Mas não foi explicado para ela, nem teve essa intenção. Então, eu acho que desse ponto da clareza para o mercado, eu acho que a gente caminha, acho que até a passos largos para isso. E ainda existe... mas eu ainda vejo, mesmo no mercado autônomo, esse vício ainda dessa falta de transparência em alguns profissionais. E é engraçado, já não é na casa de investimento, tá? Com o profissional, essa característica. Total. E isso eu acho que ainda prejudica muito o mercado bancário. O mercado financeiro como um todo no Brasil, né? Essa questão de... Você falou, não é transparente. Né? Você acha que, do ponto de vista do consumidor, você acha que ele tem alguma participação nisso? No sentido de falar, cara, de ser uma preguiça de entrar no detalhe das coisas, porque hoje tem informação para tudo. Sim, eu acho que tem aí uma parte que é da cultura brasileira da educação financeira, né? Então, sim, as pessoas não têm interesse e elas não estão interessadas em aprender um pouco melhor sobre a vida financeira. Por exemplo, se fala muito de Open Finance, Open Banking, mas tem o Registrato. Faz, sei lá, 20 anos que você tem já acesso à tua movimentação, dívidas, tem investimentos. O Concentro já tem um consolidador financeiro do próprio Banco Central. Sim. E as pessoas não se interessam. Que ninguém usa. Ninguém usa. E é uma coisa que eu acho que a gente vê, lá fora, pessoas mais conscientes, né? Entendendo que, vamos lá, é uma coisa extremamente sensível. Né? O bolso é um órgão sensível do ser humano. Assim, as pessoas, como elas buscam, talvez,
uma opinião médica, né? Buscam se proteger de acontecimentos, né? E na parte financeira parece que eles deixam um pouco mais, não, isso aí meu amigo lá, ele tem a confiança do bancário dele, isso ele resolve, né? E, ok, legal você ter um bancário que é bom, e tem muitos bancários super, né? Sim. Tem muita gente boa no mercado. Gente boa, gente, né, decente, mas poxa, também você tem que ownership, né? Entender um pouco e talvez aprender um pouco mais. Então acho que isso também é um pouco a parte do consumidor que está ainda faltando. O que eu tenho visto hoje é que nos bancos ficaram as pessoas menos sênior e os profissionais sêniors todos foram para o mercado autônomo. Sim. Isso para os bancos é muito ruim. É muito ruim. Né? Porque a gente tem hoje Eu peguei muito isso. Ferretti, quando eu lembro que eu assumi, eu lembro que tinha um vácuo geracional que a gente tinha ali. Eu era o gerente geral, tinha os gerentes de conta e não tinha um meio. Porque tinha uma dificuldade de captar novos profissionais para o mercado financeiro. E esses profissionais da minha geração, a maioria saiu. E essa galera que não tinha o meio começou a assumir as posições sem ter passado por todas as etapas. Sim. Abriu-se um mar de oportunidades dentro dos bancos, de crescimento acelerado, porque não tem mão de obra. Então, como é que você tem visto isso no mercado? Então, esse mercado tem uma dinâmica importante, que é o número de agências está diminuindo. E vai diminuir. E vai continuar diminuindo. Vertiginosamente. Né? Não tem uma volta. Eu adoro o banco digital. Né? Eu também. Eu odeio ir na agência. Eu só uso o banco digital. Trabalhei 10 anos em agência, então Sim. Eu sinto a menor falta de ir na também, agência. né? Eu tenho umas 10 encarnações já de agência. De agência. Já cumpriu a tua cota. Já cobri minha cota. Então você tem um número menor de agências e você tem um número maior de profissionais. Então você tem assim, número de certificações, desde Ambima, Ancor, tudo em ascensão. Então você tem a grande chegada dos agentes autônomos, né, de uma forma diferente aí desde 2000, né, com a chegada de alguns players. Então você tem um lugar crowdado assim, de pessoas, né, que estão estudando, que estão fazendo carreira ainda num nível mais júnior. E as pessoas mais sêniores, elas têm um custo maior. Então os bancos começam, né, por essas pessoas muitas vezes. É o que eu chamo, é o jacaré grande. Sim, né? Isso aí. Então, acho que os bancos também investiram pesado, investem muito dinheiro no digital. Também investiram em ferramentas de automação, CRM, para falar assim, cara, vamos tentar organizar aqui para eu tentar um atendimento mais automático, ou não atendimento, né, jogar o pessoal para caixa eletrônico. Então, assim, foi um investimento forte em canais digitais. E realmente as pessoas mais júniores que assumiram os postos para lidar com pessoas. E aí teve uma fuga de clientes também, né? Então, a gente vê, por exemplo, o segmento premium, que sempre foi tão competitivo, e, né, a gente vê que foi ali que saiu boa parte de ativos sob custódia para as casas de corretoras. Sim. E também uma reformulação desses segmentos. Esse movimento foi muito forte em 2017. Perfeito. Em 2017, 2018, que foi o que eu falo, que o pessoal que foi como agente autônomo de investimentos bebeu água limpinha. Montou suas bases, fez suas carteiras. Hoje tem uma dificuldade maior. É que nem eu lembro que... o cara vai entrar no Itaú, para ser Hunter. Eu falei, tá ferrado? Todo mundo tem conta no Itaú. Hoje é a mesma coisa. Vou ser Hunter na XP. Todo mundo tem conta na XP. Todo mundo tem conta na XP, no BTG, no não sei o quê. Pulverizou, né? Porque ficou mais fácil. Cara, vamos... Fictício. Minha vozinha que tinha 100 anos quando faleceu, vamos pensar que ela está viva ainda. Explica a Frank para ela. Olha, a Frank é uma nova forma de você obter aconselhamento e ajuda na sua vida financeira. Então, você conta de forma gratuita com um bancário autônomo, um bancário independente. Né? Então, cadastrado na Frank. Cadastrado na Frank. Então, a gente tem hoje 6.500 bancários autônomos em todo o país. Né? E eles te atendem da forma que você quiser. Vocês combinam um horário para tomar um café, ou ele faz uma videochamada. Entra direto pela Frank. Isso. Eu entro lá, falo, estou procurando um bancário. Pode entrar pela Frank ou pelo bancário. Normalmente o bancário que traz A captação é feita pelo bancário. Exatamente. O bancário normalmente que traz esses clientes. E você conta com
A gente chama de personal banker, que é um bancário pessoal, é o teu bancário, ele não trabalha para o banco, ele trabalha para você. E ele tem 50 bancos para te atender. E ele pode usar multiplataforma. Exatamente, ele usa todos os produtos Que já era uma coisa que a gente viveu no Citibank, né? Exatamente. Era o banco de plataforma aberta. Exatamente. Então foi o primeiro banco de plataforma aberta e, né, que começou no ramo de investimentos. Hoje você tem para tudo, tem para crédito, seguros também, que é um ambiente bem aberto, né, já há muito tempo. Mas para crédito, para produtos de dia a dia, conta corrente, enfim, tudo que você precisar, esse bancário vai te ajudar, né? E a Frank é uma plataforma que constrói toda essa tecnologia para tornar isso fácil, né? Porque é uma coisa fácil para o bancário, porque imagina o bancário ter que entrar em 50 sistemas de banco. Tá. Né? Então ele entra num sistema só, ele faz uma cotação, ele consegue aprovar seu crédito, ele defende o seu crédito, ele obtém a documentação, tudo numa plataforma tecnológica. E o cliente recebe tudo isso no smartphone dele, acompanha a proposta, sobe documentos, enfim, torna a experiência dele mais fácil. Então, a gente realmente é uma camada aí que conecta os clientes aos bancos de uma forma bem, né, simples, que a gente chama. O seu cliente é o cliente final ou é o bancário? Hoje a gente entende que o nosso cliente primário é o bancário. É o bancário. Ou seja, uma plataforma de serviço. Exatamente. A Pro nossa profissional proposta do de mercado valor está financeiro. muito focada no bancário. Para o bancário, claro, atender os seus clientes. Então, a gente trabalha sempre muito atento em que tipo de cliente, quais as necessidades. A gente adapta, né, as parcerias, as ofertas, para que ele possa atender o cliente dele. Mas hoje o nosso cliente core é o bancário. E quando a gente fala de tecnologia, porque tem um uso intensivo de tecnologia, né? Como que você consegue criar uma operação centrada no ser humano, ou centrada no seu cliente, com toda essa tecnologia? O que vocês trazem para o bancário de melhoramento de performance? Porque esse cara estava acostumado, estou te falando que eu conheço o banco, ele estava acostumado com aquele calor no cangote 24 horas por dia. Que a pessoa fala, o banco tem muita pressão. Eu falo, mas se não tocar esse bumbo, não anda. Como que esse cara se vira? Vocês ajudam ele nisso daí? A gente ajuda com tudo que ele precisa. Assim, a gente, primeiro, ele está inserido numa comunidade. Isso é super importante. Isso é muito importante, porque antigamente ele estava na agência, ele tinha seus colegas, e a gente sabe que quem ensina o bancário não é o EAD, é o colega. Né? O colega fala, não, aperta esse botãozinho aqui, faz isso. Não, aqui é assim, essa telinha preta é assim mesmo, você digita aqui o número da conta e você abre aqui o Isso sistema, aqui dá pau, né? tem que vir por esse lado. Exatamente. Não, isso aqui não faz desse jeito. E depois ele vai no EAD e fica lá, assim, não, isso aqui eu já aprendi e tal, eu passei. Né? Então a gente oferece um EAD também, a gente tem todo esse material para ele consultar e entender como essa plataforma funciona. Mas a gente também tem as lives diárias que ele participa, né? Os morning calls, a gente tem workshops, a gente tem, enfim, fóruns de discussão. Então ele vê que tem outras pessoas. Eles são ativos? São, muito ativos. Muito ativos. Eles trabalham de casa, a maioria? A maioria trabalha de casa, tem alguns que... Vocês não têm coworkings para eles? Não, ainda não. A gente tem a sede em Florianópolis que a gente oferece para eles trabalharem. Eles vão? Eles vão, eles gravam muito conteúdo, eles... Porque você deve ter um lugar instagramável. Exatamente, instagramável. Mas normalmente eles trabalham de casa, eles estão muito na rua, então eles vão visitar muito cliente, tem uma base PJ grande que está acostumado a, sabe? Não, deixa que eu vou até você. O PJ está acostumado, PJ é pé no chão. É, pé no chão. Então, deixa que eu vou até você, vamos conversar, vamos tomar um café e tudo mais. Então, a nossa plataforma tecnológica, claro que ele usa bastante no desktop, que é mais completa, mas também tem no smartphone, tem um aplicativo que ele baixa, ele tem todos os clientes dele, tem as propostas como estão indo, estão aprovando, não estão aprovando. Então, assim, é um CRM. Então, acho que é o core da Frank, e por isso que a gente está muito entusiasmado aí com o futuro, com o AI, que vai acelerar muitas coisas, porque a gente é uma grande arcabouço de dados, né? A gente tem dados. E a gente tem dados muito interessantes, né? Falando até de Open Finance, né? Banco Central. A gente tem dado de aprovação de crédito de todos os bancos, o porquê aprovaram, por que não aprovaram, qual é o apetite do banco. Você consegue fazer um comparativo, né? Porque Exatamente. Você vê as operações na integralidade. Documentação, então, defesa e retorno. Pensa num bancário que traz um cliente hoje para oferecer um home equity. Hoje a gente tem uma fantástica experiência de home equity, porque eu tenho todos os birôs dos bancos conectados, eu consigo aprovar, eu sei qual característica de proposta, né, qual tipo de ativo o banco gosta mais, é casa, é apartamento, qual fintech, a gente tem 15 parceiros, e a gente faz todo esse matchmaking, né, e entrega para o bancário isso. Isso é muito importante, porque a gente pode entregar para o cliente final? Pode, mas eu preciso dar essa conversa para o bancário. O bancário precisa se fazer útil, mostrar, cara, olha só que eu consigo aprovar aqui, dá para fazer isso, a gente consegue um preço melhor se você
botar um segundo proponente, vamos fazer a defesa de crédito, vai sair daqui a alguns dias, eu te informo. Então, ele tem tudo isso na mão dele. Então, a Frank é um pouco desse painel de controle, é um CRM. A gente brinca que, e até trabalhando, Santander, Sicredi, sempre trabalhando próximo das áreas de CRM, liderando as áreas de CRM, a gente sempre investia muito mais, né? O banco investe muito mais para o cliente final do que para o bancário. Então, você tem, às vezes, experiências no app, né? Maravilhosas. Pô, o Nubank está aí, vamos fazer uma baita experiência. E a Só que o bancário plataforma tá lá dentro do banco, a carroça. Exatamente, com uma tela preta e 20 abas e o cara não se perde. Então, o nosso sistema é super friendly, é pensado no bancário, é super uma UX super simples, né, tem um flow muito tranquilo. Então, é para ele realmente se sentir confortável. Se ele não está confortável, ele não vai vender. Né? Um bancário que não está confortável, que não entende o produto e não está confortável com o processo de que vão responder para ele, vão falar o porquê que foi aprovado, que não foi, ele não vai vender. Ele não vai correr esse risco. Sim, porque a carteira é dele. Exatamente. No final Esse do é dia é dele. isso. Esse é o ativo dele. Quando a gente fala de IA, eu já tive essa conversa com várias pessoas do mercado financeiro e a gente agora está vivendo um revés. Eu sou um cara que estuda muito narrativa, né? Construção e de destruição de narrativas. E eu falo que há 6 meses atrás era assim, o mundo vai acabar. Sim. Vão acabar os empregos e tal. E eu falava, cara, quanto mais as pessoas vendem o terror, mais vende. E agora a gente já está começando a ver alguns posts vindo assim, a IA é o seu estagiário com muita cafeína. Cuidado, já se entendeu aonde está. E houve um momento em que as pessoas ficaram receosas, principalmente no mercado financeiro, que ia acabar um intermediário. Então, para que eu vou ter um consultor financeiro se eu posso ter uma IA que trabalha todos os algoritmos, entende todas as tendências, junto com um robô, pensando no mercado lá de ação, e vai tomar decisão para mim? Como é que você vê esse perfil? Putz, eu tenho uma ideia muito interessante sobre esse ponto, porque, principalmente na Frank, eu aprendi que a gente olha como pessoas que estudam o mercado, que conhecem o mercado, que o intermediário é o canal. Sim. Então, assim, eu vendo pela agência, eu vendo pelo bancário, eu vendo pelo app, eu vendo digital. Só que quando você olha para a ótica do cliente, o intermediário é o banco. Porque ele quer falar com a pessoa. Eu quero falar com o Rodrigo. Rodrigo, me fala o que eu faço. Como é que eu consigo esse... E quem vai ditar se eu falo com o Rodrigo ou não, se ele vai me atender, se ele vai me dar uma boa taxa, é o banco. Então, na cabeça do cliente, é quase que a instituição financeira é um intermediário. Né? Sim. E a gente, na Frank, a gente meio que inverteu essa lógica, porque a gente entendeu que, cara, esse game é um game de compradores. Né? Ou seja, se você tem vários bancos e você tem várias ofertas, você tem uma política de compra. Ou seja, eu estou comprando no atacado e vendendo no varejo. Então, você olhar que as pessoas estão atrás de conexões reais, verdadeiras, com outras pessoas, que a gente sempre fala no digital, sempre fala no marketing, isso é quase que uma lei, também serve para o mercado financeiro. Né? E quando a gente entende que as instituições financeiras vão começar a brigar muito mais por feature de produto, ou seja, preciso ter uma boa taxa, preciso ter uma fluidez rápida de contratação, né? Porque as pessoas não estão indo para o banco e lá elas vão falar com uma pessoa. No digital, sim. No digital, eu estou tendo uma relação mais direta. Mas para produtos complexos, para seguros, para investimentos, né? Eu quero falar com a pessoa. Me libera a pessoa. Né? Então, ele fala para o banco assim, pô, deixa eu falar com essa pessoa, deixa eu interagir, né? Deixa ele livre para me dar um aconselhamento. É isso que as pessoas estão buscando. Então, eu vejo que tem essa mudança e que, com certeza, vai pressionar os bancos a realmente ter uma oferta mais competitiva. O Open Finance é um pouco... tem um pouco desse DNA. Ele acelera isso. Ele acelera isso, porque ele bota todo mundo meio lado a lado. Todo mundo lado a lado. E era interessante que, como a gente... Você deve ter essa visão muito transparente de como o mercado é cabeça a cabeça. Sim. É um páreo. Sim. É tudo muito parecido, é muito estratificado. Sim. E aí o que vem seu relacionamento. E você trouxe um ponto que eu acho interessante. Isso era uma coisa que eu já falava lá atrás. Você falava, com a moeda digital, se não tiver mais moeda digital, não vai precisar ter agência. Eu falei, vai precisar ter agência. Cara, não, por quê? Porque somos seres sociais. Hoje eu respondi essa pergunta para um cliente e no final de semana a gente teve um evento. E uma das coisas que eu trouxe no evento é o seguinte, que isso acho que é muito importante para os bancários, principalmente autônomos, que hoje a pessoa ainda consegue se posicionar no digital concorrendo com humanos. Daqui a um ano, ela vai concorrer com humanos e com avatares de inteligência artificial. Mas
Qual que é a diferença? Eu falei, cara, o humano vai ter as suas microimperfeições e a IA vai copiar as microimperfeições do ser humano para se parecer humano. Só que no final do dia, vocês não vão aceitar, pelo menos a nossa geração aqui, receber uma palestra de um robô. Sim. Vai ser muito difícil isso do ponto de vista de aceitação. Sim. Então sempre vai ter a pessoa envolvida, né? Porque eu tenho... A grande pergunta filosófica é qual vai ser a função do humano quando a máquina fizer todo o trabalho? Sim. E a função é social. É a função do... Por isso que eu te perguntei como que vocês cuidam do bancário, porque ele, teoricamente... Aquele ambiente do banco é muito importante para a vida do bancário. E vocês mimetizar isso numa plataforma aberta é extremamente importante. Total. Né? A gente, quando começou a Frank, acho que era muito claro, assim, era 2018, então a gente tinha, assim, canais digitais é o futuro, a agência vai desaparecer. Eu acho que até ajudou a trazer alguns bancários, porque os bancários, com medo, falaram assim, poxa, deixa eu colar e ter alguma coisa, né, para eu fazer, porque, pô, daqui a pouco não vai ter mais agência, né? E a gente via que aquilo era meio que um contrassenso, e hoje a gente está sentado com as instituições financeiras e é outro papo, porque, assim, hoje a Frank transaciona 2,5 bi por mês, em termos de propostas, né? Sim. Que chega através desses bancários. E muitas fintechs que antes dependiam do digital não conseguem mais, né? O custo começa a ficar muito alto. Sim. A qualidade do cliente acaba sendo muito mais baixa. Então, hoje eles veem que, poxa, existe um caminho aqui, um canal começa a ser um canal premium, né? Esse bancário. Sim. E isso me traz também um pouco do que a gente tem aprendido. Vi uma pesquisa recentemente que mostrava assim, qual que é a jornada ideal de um produto complexo, né? Então, assim, cartão, conta corrente é uma coisa diferente, mas assim, um produto complexo, o que ele quer, né? O consumidor final? Ele quer simular com o robô. Então, ele quer brincar, ele quer simular, ele quer, me dá umas ideias. E depois ele quer aprender com isso e levar com o humano e falar, cara, olha, me falou ali, ou seja o GPT, ou seja o simulador mesmo do próprio banco, que tem essas opções, e aí ele quer que o humano fale, cara, por aqui, por ali, funciona assim. Vai ajudar na decisão. Vai ajudar na decisão. Então, essa é a jornada. Então, assim, o humano ainda é uma parte muito importante. Né? Se isso vai mudar lá para frente, também acho que não vai ser nessa geração. O que você acha que precisa acontecer assim, para ter o momento iPhone e o Open Bank tipo, disseminar no mercado fortemente? Eu acho que o Open Bank ele precisa primeiro... completar a sua jornada, ou seja, né, a gente começou com o Open Banking, aí eles mudaram para Open Finance, aquela coisa, muda de nome que não mudou, né? Tentaram mudar pelo branding. Né? Exatamente. Muda o branding que todo mundo vai entender diferente. Esse pessoal do marketing. Exatamente. Mas não, o Open Banking e Open Finance ainda é quase uma portabilidade de dados de crédito. Sim. Então, a grande função hoje é você pegar seus dados, emprestar entre as instituições financeiras e poder conseguir um desconto, conseguir uma negociação de taxa, aumentar o seu limite, mas não tem ainda uma visão, né, consolidada, uma visão que é um pouco da visão do Banco Central de construir um super app, alguma coisa assim. Né? Então, eu acho que primeiro eles têm que concluir essa etapa para colocar o Open Insurance e o Open Investment, né? Porque, poxa, a vida financeira da pessoa, não adianta você olhar o crédito e falar, pô, você tem 5 créditos contratados e você não sabe quanto você tem de apólices de seguros, investimentos, isso ainda está... O credit score brasileiro ele é negativo. Exatamente. Não é positivo. Não é positivo. Exatamente. Não é capacidade de pagamento. Então, acho que quando conseguir o Open Finance pagou, que você não pagou? Agregar tudo isso e efetivamente ser ajudar as pessoas a poder tomar decisões financeiras e não só negociar taxa, acho que aí sim vai ter um momento, talvez, de viralização assim, do Open Finance. E do ponto de vista do cliente final, de você falar assim, cara, estou disposto a não ter mais que ligar para o meu banco X, porque eu vou ter o meu assessor pessoal. Olha, hoje eu para acho coisa que... do dia a dia, o que você acha que falta para isso eu acho que ser hoje... um movimento mais forte? Eu acho que existe uma certa... que é o grande ponto de discussão como que os bancos evoluem as suas conexões. Tá. Conexões, você fala tecnológicas ou humanas? Tecnológicas. Tá Porque bom. assim, hoje a Frank investiu pesadíssimo para poder absorver essas informações e digerir elas e transformar elas. Porque assim, não é só você pegar no banco X, é muita informação. Cada um tem um padrão.
Então, hoje você tem um emaranhado de fios, né, que o Open Finance trouxe um padrão, né, quase que um manual de interconexão, mas é muito ligado ao Open Finance. Então, quando os bancos quando a gente tiver pressão suficiente para eles se integrarem um pouco mais esses sistemas, como lá fora acontece, como você tem credit bureaus e coisa do tipo, aí sim eu acho que vai ter uma transformação grande das pessoas começarem cada vez mais buscar outros meios e não ter que ir até o banco para resolver o problema. Sim. Porque ainda tem uma questão muito de conforto, assim, de, poxa, se der problema, eu preciso ligar para o meu gerente. Sim. Então eu não posso abandonar o meu gerente, não posso Sim. antagonizar ele. Então, para algumas operações já tem o meu assessor de investimentos, já tem uma certa... Mas esse é o grande problema, é que a Frank busca, é a grande tese da Frank, né? A gente tem os clientes hoje olhando para 4, 5 plataformas, né? 4, 5 relacionamentos humanos. Então, assim, ter um bancário que resolve isso é o grande ponto que a gente quer. É o hub. É o hub. Ele que vai falar com as outras pessoas e vai intermediar com as operações. Uma vez na pandemia, um escritório XP me ligou. Eu até esse ano eu tinha CFP. Aí eu deixei vencer porque não fazia mais sentido eu ter. Eu tive durante muitos anos e não estava no mercado. E aí eles, pô, você não quer, né, estudar uma proposta para você vir trabalhar aqui e tal. Não, legal. E aí eles me trouxeram um dado, eu falei, mas por que vocês estão me chamando? Ele falou, porque existe um dado na XP que a pessoa de mais alta performance é mulher, 40 anos, CFP, que foi gerente geral. Eu falei, tá, e eu não sou mulher. Ele, não, você é a segunda maior performance, historicamente falando, que é o homem, 40 anos, CFP, que foi gerente geral. Esse é o profissional que melhor performa na XP. Vocês têm mapeado qual é o melhor profissional que performa na Frank? Muito parecido. É muito parecido. É muito parecido, muito parecido. Eu acho que esse é, quero ou não, um perfil de profissional que constituiu uma carteira né, muito blindada. Né? Então, um profissional que já foi bem sucedido no atendimento, né, gerente de relacionamento, normalmente PFPJ, porque não tem jeito. Né? Sim. O banco ele tem uma oferta muito boa para quem é CLT. Né? Então, ele pré-aprova teu crédito, ele pega ali teu olerite e ele se sente muito confortável. O banco é muito bom nisso. Né? Daquele famoso clean, né? Pô, pré-aproveita, o clean aí, vai aumentando. Você vira empresário, é mais difícil pegar clean. Exatamente. Então, quando você lida com empresa... E o grande movimento do Brasil é... A gente vai ter cada vez mais empresários, as pessoas estão cada vez mais... Esse é um movimento muito forte. Um movimento muito forte. Então, atender esse profissional liberal ou o empresário é diferente. Então, ele normalmente tem ressalvas e... Como a gente tem esses gerentes que já passaram PF, PJ, então ele é muito completo. Ele chega como gerente geral de forma muito completa. Se ele consegue manter essa carteira de clientes, putz, ele vale ouro. Então, seja para uma XP, um BTG, para a Frank. Então, na Frank também são os que melhor performam. Hoje, 30% dos nossos bancários são gerentes gerais. Então, seja, foram gerentes gerais na história deles. A idade média é 42 anos. Idade média, 42. Né? Então, é um perfil de profissional que hoje está buscando... efetivamente liberdade para poder se associar a uma plataforma. Porque se você pensar no modelo das corretoras, XP, BTG, tem contratos mais duros, né, de exclusividade. Né? Então a Frank apostou nisso. A gente vai ter um churn maior. Que eu acho uma pena para esse mercado de investimentos ser assim, porque ele travou os profissionais. Ele travou os profissionais. Então a gente tem hoje muita gente que está entrando nesse mercado e fala assim, poxa, imagina uma pessoa de 40 anos que, né, tem ali um patrimônio... Pô, e se der problema no meu escritório? Cara, você é liability. Você vai ter que... Liability total. Liability total. Mas eu tenho quantos porcentos? Você tem 1% do escritório, porque essa é a tua participação, mas o liability é igual dos outros sócios. Se você sair antes de 1 ano, a tua carteira não é tua. Fica com a gente. Então, ele começa a olhar essas barreiras e fala assim, vou ligar na Frank e na Frank, se eu sair, eu saio com tudo. Não tem liability, não tem, sabe? Então, é um modelo bem mais leve. Isso é o que está atraindo esses profissionais mais de um pouco mais de idade e tem um perfil... É possível ele criar uma estrutura embaixo dele, dentro da Frank, ou não? Hoje a gente tem um módulo... Tipo, ser um gerente geral e ter officers embaixo. Hoje a gente tem essa modalidade que a gente faz com os escritórios da XP, BTG e Safra. Então a gente tem um módulo onde esses escritórios operam com pessoas, eles conseguem organizar times...
A gente, para o bancário, a gente faz isso muito pouco. Tem alguns bancários que já têm. Eu vou te dizer pequenas... por que eu fiz essa pergunta. Porque se você... Que aí é um outro assunto que a gente entra aqui. Eu acho que no digital, o mercado financeiro é um oceano azul. Tem excelentes profissionais se comunicando, mas são muito poucos. Sim. Então, por exemplo, um bancário desse entra, começa a falar, ele bomba, que a gente vê isso na área de investimentos. Ele bomba, ele vai lá, ele consegue se plugar no escritório e criar uma carteira de ticket mais baixo que é atendida por um outro grupo de pessoas. E ele vê um pool dessa receita. Se você tiver hoje um bancário que despontar no digital, ele vai precisar de uma estrutura para atender essa demanda total de clientes que vai vir. Sim. Vocês teriam Não, isso hoje? A gente tem isso. Legal. A gente assessora, a gente ajuda até ele a montar um escritório físico, né? Mas não são muitos, são poucos que chegam nesse status, né? A gente tem uma questão na Frank que é uma curva muito acentuada de dispersão, assim, dos que ganham. Tem pouca gente ganhando mediano. Ele ganha muito. Porque realmente ele acertou o código ali, ele conseguiu se comunicar, ele conseguiu aumentar. E aí sim ele cria estruturas, ele cria um escritório, ele põe assistentes e tudo mais. Mas a gente não estimula isso porque a gente quer... O nosso grande ativo é a qualidade do lead que eles trazem. Tá. Então, se a gente torna isso uma operação meio massiva, por exemplo, vou fazer digital, vou comprar no Google, posso comprar, mas aí eu vou cair a qualidade do meu lead e os parceiros vão falar assim, putz, você é mais um canal. Então, eu vou fazer Corban, vou fazer digital... Porque aí entra muito na operação com características de Corban. Exatamente. Que é volume. Exatamente. Então, a gente hoje não aceita Corban, a gente só aceita bancário. Tá. A gente também mantém aí, por exemplo, nossa aprovação hoje de crédito imobiliário hoje é 65%. Altíssimo. Você pegar um Corban... Carteira linda. 20%, 15% de aprovação. Então, porque você já está trazendo o cara que tem a carteira. Não é pastinha, né? exatamente. Pastinha bate em todas. O pastinha é a versão moderna do vendedor de Barça. Exatamente. Né? Ele bate em todas as portas e vai. E aí é volume de proposta. Exatamente. Né? Não é qualidade de proposta. Vocês conseguem trazer qualidade. Quando a gente fala de digital, como é que você está vendo esses profissionais trabalhando no digital hoje? Olha, de várias formas, eu acho que eu vejo genuinamente muito interesse, que é bom, porque se não tem interesse, não tem nada, né? Então, assim, vejo eles muito interessados. A gente tem vários workshops, a gente tem ferramentas, a gente, né, ajuda eles a meio que a trabalharem melhor digital, mas, assim, são poucos ainda que despontam, assim. A gente vê que isso era uma coisa que a gente tinha como tese lá atrás, a gente via muito, principalmente a XP fez um trabalho fantástico de branded content e também de influenciadores. Mas ainda muito pouca gente que está preparado para realmente... Ainda mais que o mercado crowdou e está muito mais difícil você conseguir uma certa relevância. Então, muitas pessoas... uma coisa muito básica assim, que eles fazem é... Não, eu vou criar o meu perfil no Instagram só para falar de produtos financeiros. A gente, não, cara. Não é assim que funciona. Ninguém quer ver você ofertar. Faz isso no YouTube que é melhor. Exatamente. No YouTube então, isso daí assim, tem mais chance de virar. Cara, você vai ter que falar da sua vida, você vai ter que envolver as pessoas, você vai ter que ter uma narrativa. Então... pouca gente ainda entendendo realmente o sacrifício que você tem que fazer, ou o quanto você tem que investir para realmente se tornar de tempo e de dinheiro. Tempo, de dinheiro. Então, mas tem alguns casos bem interessantes de bankers que conseguem criar esse tipo de relação, mas hoje diria que boa parte dos resultados mais relevantes estão de pessoas ainda muito no offline. Então tem um cara, por exemplo, que faz carro de som lá no Mato Grosso. Jura? E vende. Jura? Vende carro de som. Adoro. Vai, isso é um marketing raiz. 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 Eu entrevistei uma vez no Rodricast uma profissional chamada Elisiane Moreira. E ela, bancária, teve um dia que ela falou um negócio de seguro na rede social, 2, 3 bilhões de views. A conta dela saiu de 1.000 seguidores para 100 mil seguidores de um dia para o outro. Aí ela já soltou outro vídeo, vídeo. Quando eu entrevistei ela, ela tinha 1 milhão e pouco. Hoje ela tem 3 milhões de seguidores. E ela fala de produto financeiro, faz análise das coisas e tal. Fala da vida dela e tal, não sei o quê. E ela, acho que 2 meses ela saiu do banco. E ela consegue ter uma vida porque ela trabalha exatamente a parte da educação financeira. Né? E eu já vi muita gente tentando montar produto de educação financeira para o cliente final,
Tem gente que vem com uns projetos assim pra gente trabalhar. Ah, não, eu quero criar educação financeira para as crianças. Aí eu sempre falo, maravilha, os pais são educados financeiramente? Não. Eu falei, então você não vai vender nada para criança, não compra, pô. Né? Como que você, assim, do ponto de vista do conteúdo, a minha visão é que o pessoal do mercado corporativo tem muita dificuldade de fazer conteúdo porque isso não era um valor. Eu soltei um vídeo esses dias e eu gosto de gerar repercussão às vezes, né? Falando que o seu diploma de Harvard não te faz atraente na rede social. O mercado corporativo ele é muito válido. Né? Mas do ponto de vista do digital, ninguém... Ah, ele tem um diploma de Harvard, dane-se. Passou para frente e já foi. Mas do ponto de vista do cliente, cara, você acha que... A gente falou um pouco disso, mas você acha que vale a pena educar cliente? Eu acho que é muito difícil. É muito difícil. Acho que o cliente... ele tem uma... É quase que a gente faz parte, né? Quem trabalha no mercado financeiro está dentro de um universo que você já se desprendeu do cliente. Por mais que você atenda cliente todo dia. Você fala com o cliente e fala, nossa, eu vivo o cliente. Não, é diferente. O cliente ele não consegue ver algumas coisas que na tua cabeça já mudou. Então, ao meu ver, o cliente é mais pautado por emoção, é mais pautado por realmente... alguns desejos, alguns gatilhos que no marketing são tão clássicos. Que você está falando de um produto, às vezes, de luxo, de lifestyle, e está falando de seguros, e a gente tem essa... Não, são coisas completamente diferentes. Eu vou ensinar como funcionam os seguros. Ele não liga muito. Ele nem quer saber. Ele não quer saber, né? Ele quer saber se ele vai ganhar dinheiro com aquilo ou não. Exatamente. Porque eu tenho visto muito isso hoje. As pessoas vendendo o consórcio como um ativo financeiro. Isso aí. Uma máquina de fazer dinheiro. Tomar cuidado. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar Tem que tomar muito cuidado, porque é perigoso. Não né? é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, por exemplo, uma das coisas que mudou muito o mercado de investimentos é o face-to-face. Né? Então, assim, a pessoa alocar, ter uma carteira, tudo isso, toda a parte técnica, os bancos já faziam super bem. Sim. Mas existia quase que um ritual do cliente. Falar assim, poxa, eu gostaria de ver sobre os meus investimentos. Então, eu vou falar com o meu banker. Vou sentar numa mesa, uma cadeira, vou tomar um café e vou escutar ele falando. Então, assim, é uma parte de um ritual que ele faz para falar assim, não, eu estou cuidando bem do meu... Eu falei com o meu assessor ontem, tá tudo indo bem. Que o banco falou assim, cara, não precisa fazer isso. E, realmente, logicamente, não precisa fazer isso. Sim. Mas para a psique do consumidor é uma coisa importante. Então, são valores diferentes. Eu acho que é o grande gancho do digital, sabia? Para esse profissional. Porque, mais do que falar de produto, ele tem que trabalhar significado e valor. É isso aí. E quando trabalha símbolo e significado, aí ele vai conseguir trazer imediatamente, porque no mundo de digitalização, luxo é personalização. Então, se você consegue criar essa imagética de que você tem esse tipo de atendimento, que você entrega isso, que você se sofistica nisso, e o mercado americano ele é muito, 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 muito mais maduro quando a gente fala de mídia. Sim. De personal media. Tanto que, cara, os profissionais têm reality, né? Sim. Você pode ter um cara desse aí, um banker que tem um reality. Sim. Né? E eu vejo isso acontecendo no Brasil, tá? Mas eu acho que a gente ainda tem aí uns 2, 3 anos para isso acontecer. E eu acho que os profissionais que se lançarem nessa onda do digital... Porque o cara, quando está num banco, ele efetivamente não pode fazer esse tipo de conteúdo. Sim, exatamente. Porque ele representa o banco. Quando acho... ele é autônomo... E aí está o ouro, né? Você fala de ouro, assim, putz, a Frank viabilizou que você vê... Sim, a gente viabilizou, a gente tem toda a ferramenta, a gente tem comissionamento, a gente paga comissionamento em 2 mil municípios, nota fiscal, enfim, é um maravilhoso. Inferno, mas é um inferno. É maravilhoso, né? Operacionalmente é foda. Mas a grande realidade é, se você tem um bom posicionamento, você tem uma boa comunicação e você tem clientes ali que já te seguem, você tem ouro na mão, não importa ouro na mão. Como você vai monetizar isso. Tem várias formas de monetizar isso, a Frank é uma delas, mas você tem ouro na mão. Então, cuidar disso é uma coisa muito importante. Tem a carteira. Eu falo, isso foi uma coisa que eu aprendi em banco. Constrói a base, cross-sell na base. É isso aí. Constrói a base, perfeito, cross-sell na base. E hoje todo mundo pode ter uma base. Sim, isso mesmo. E aí a gente estava falando aqui no off, né, de um colega meu que é private banker e tal, e ele falava isso para mim. E esses dias eu vi uma entrevista de um cara que eu lembrei exatamente dele falando, cara,
eu faço follow-up eterno. O que é o follow-up eterno? Todo cliente que eu falo, eu pego o e-mail dele e eu mando uma análise de investimentos toda semana para todo mundo. Eu falei, o cara nunca comprou com você. Não tem problema. Eu continuo mandando. Então, cara, imagina quantos e-mails esse cara tem. E ele fala, às vezes eu tenho 10 anos que o cara recebe uma herança e ele me liga. Por quê? Porque na cabeça dele eu lembro dele toda semana. Então, assim, a gente vive esse movimento de você ter um ativo. Você falou, o maior ativo que a gente tem é o nosso relacionamento. E eles podem construir isso, né? Quanto que você acha que eles estão dispostos a fazer isso? Olha, eu acho que estão muito dispostos, mas ainda não conseguem enxergar, tangibilizar como precificar fazer, né? isso, né? O que efetivamente é fazer isso. De fato, sacrifício, mas não necessariamente é um sacrifício, mas é dedicação, é você levar isso muito a sério, é uma coisa que as pessoas ainda veem, assim, as redes sociais como uma coisa de expor a sua vida. Sim. Né? Não vê muito essa questão de, poxa, as narrativas que você constrói, ou como você está se posicionando. Porque hoje o mundo é tão barulhento que se você não é lembrado, esquece. Né? Então, Exato. você ser lembrado, e, poxa, tem grandes escritórios de investimentos que começaram assim, newsletter. Né? Você pega o Substack, que está agora um crescimento incrível. É a melhor rede social, né? Para quem quer iniciar. Para quem quer iniciar. Então, assim, você está disposto realmente a... E não é aparecer, né? As pessoas falam, não gosto de aparecer, eu sou low profile. Mas não é aparecer, é você entregar alguma coisa, você realmente devolver algo para o mundo e para as pessoas falarem assim, poxa, essa pessoa aqui está contribuindo de alguma forma para eu me informar melhor, para eu tomar uma decisão financeira melhor. E quando ele tem a oportunidade, ele liga para você. Né? Então, ser lembrado é uma conta muito importante para quem justamente está indo para esse momento mais empreendedor, mais autônomo, independente. Você tem que ser lembrado. Ferretti, qual a mensagem final que você deixaria para o bancário hoje, dessa faixa etária de 40 anos, que está num banco grande e que... Eu vou esticar um pouco a pergunta pelo seguinte. Quando eu trabalhava em banco, eu via 3 movimentos. Eu falava, o cara do private banking, ele fica mais velho e fica mais caro. O cara do corporate banking, quando fica mais velho, fica mais caro. E o cara do varejo, quando fica mais velho, vai ser substituído por um mais barato. Sim. Certo? Isso é um fato da indústria. É um fato. E eu vejo ainda muitos profissionais nessa faixa de 40, 42 anos que ainda estão nos bancos, que têm salários altos, que são poucos, mas os dias deles estão contados. Por quê? Quantidade de agência diminui, quantidade de superintendência diminui. O que você falaria para esse profissional que está hoje lá no banco tradicional com receio do que ele vai fazer no futuro? Acho que tem uma coisa muito óbvia e tem outra coisa que não é óbvia. Uma coisa óbvia é, existe vida fora do banco, porque assim, o bancário, ele... Para quem está lá dentro, senão é óbvio. Para a gente é óbvio. Então, tem esse sentimento de, poxa, o que eu vou fazer, como é que é, mas existe vida, acredite que existe vida, tenha fé que existe vida, mas aí vem o aprendizado que eu aprendi. Né? É tudo que, para mim, quando a gente começou a Frank, empreendendo, saindo do banco também, porque eu era bancário e saí do banco, tudo que era fácil, que eu achava que ia ser muito fácil, foi difícil. Tudo que eu achava que era difícil foi fácil. Então, assim, poxa, consegui cliente. Eu falei, cara, agora que eu consegui os primeiros bancários para entrar na plataforma, vai ser um momento incrível. Foi tão fácil, foi super fácil. E às vezes eu tinha que comprar cadeira e organizar, e era difícil, e tinha complicações, ia para cá, batia a cabeça. Então, assim, não se assuste, né? Acredite que existe realmente vida fora do banco. Eu acho que esse mercado vai crescer vertiginosamente. Né? E realmente, além de termos mais instituições, né? A regulamentação das fintechs está mudando, a gente vai ter mais essa valorização do profissional. Né? Sim. Com a IA também pressionando do outro lado, para que você seja, né? Tenha disciplina, conheça ferramentas e agregue valor, não só, né? Seja um canal, seja um intermediário. Mas saiba que isso não é fácil. Então as pessoas estão falando assim, eu vou sair do banco porque é mais fácil trabalhar de casa, porque é mais fácil fazer isso. Não é mais fácil. É diferente. São questões que são difíceis, mas são diferentes. Então, você está escolhendo o que é difícil. Né? Então, você não ter um sobrenome que a instituição financeira te dava. Sim. Você está num ambiente que você está sozinho, às vezes, você não está com seus colegas. Então, isso é difícil. Mas é um difícil que as pessoas, às vezes, não põem na balança e ficam presas a um momento até o momento que elas são descartadas. Isso é muito triste, né? Você ter profissionais bons que acabam sendo descartados. Acho que uma das grandes soluções que você trouxe para o mercado, falando do ponto de vista ético e filosófico, é que você deu pista para esse profissional continuar trabalhando.
Porque isso que você trouxe, que é muito triste, a gente via isso todo dia. Né? O bom profissional, e eu falo, cara, bancário só faz duas coisas: ser bancário ou ser empreendedor. Sim, é assim. Não tem outra coisa para ele fazer. Né? E vocês conseguiram falar, cara, sua carreira não acaba aqui. Ela começa aqui. É assim. Né? E dá toda uma outra tangência. Ferretti, super obrigado Muito por estar obrigado. aqui com a gente, Prazer. por dividir tanto. E espero aí muito sucesso para vocês e que Muito obrigado. esses bancários aí em volta do Brasil possam dar continuidade nas carreiras e que o mercado cada vez fique melhor. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Voltamos a falar em breve. Hein? Maravilha. E vocês, obrigado pela audiência. Aguardem os próximos episódios do Rodricast.